Na sequência, teremos a honra de receber a psicóloga Letícia Grossi, com a palestra Autismo Adulto e a Realidade do Mercado de Trabalho. Letícia Grossi é psicóloga formada pela PUC, com 27 anos de experiência, pós-graduada em neuropsicologia, especializada em transtorno do espectro autista e com atuação destacada no diagnóstico tardio em adultos. Seja bem-vinda, Letícia. Então, eu apresentações, Letícia e irmã do Bruno. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Dani e o Bruno pela oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre um assunto tão necessário, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco do que me trouxe até aqui. Eu tenho um irmão, a Tereza deu um spoiler, ninguém ia saber que era ele, que ao longo da vida teve vários diagnósticos, fez vários tratamentos e nunca melhorava, ele nunca se encontrava. Ele tinha um sentimento de não pertencimento. E eu, enquanto irmã, eu sabia que aqueles diagnósticos não estavam corretos, mas eu não sabia o que era, e isso me frustrou muito. Né? Quando ele recebeu o diagnóstico de autismo, eu fiquei arrasada, não pelo fato de ser autista, pelo fato de eu não saber, né, o que era. E aí eu fui fazer uma retrospectiva sobre a minha história acadêmica. E aí olhando, eu formei em 1998. Eu tive uma aula sobre autismo, num curso de 5 anos e meio, e essa aula falava que o autismo estava em meninos por causa de mães geladeiras. Então, para vocês terem ideia do que eu estudei. Né? Pode passar por isso. O nome autismo surgiu. Eu gosto sempre de fazer uma contextualização para entender como chegou até hoje. Né? Então, desde 1908, Blair fala do autismo. Então, cunhou o termo autismo como uma fuga da realidade, voltar para si mesmo. Em 1943, Léo Kanner fez um estudo com os meninos que tinham interesses restritos, comportamentos repetitivos. Em 1944, lá surgiu também, teve a sua contribuição para a história do autismo. Em 1948 e 77, veio a Fortaleza Vazia, onde falava dessas mães geladeiras que não davam carinho suficiente para o filho e por isso eles voltavam para si mesmos. Pode falar. Aí houve uma virada de chave, o nascimento do espectro. Em 1981, Mônica Willi era uma psiquiatra que tinha uma filha autista e ela precisava entender um pouco mais sobre o funcionamento do autismo. Então, para ela, os estudos do Léo Kanner estavam muito superficiais e ela descobriu os estudos de Asperger, que foram perdidos porque, em 1945, teve a Segunda Guerra Mundial. E aí os estudos deles estavam perdidos. Nessa busca de entender melhor o transtorno, ela encontrou os estudos de Asperger. E aí, em 2003, houve uma revisão histórica e todos os transtornos relacionados são unificados sob um único diagnóstico. Seria o transtorno do espectro autista. Então, assim, eu formei em 1998, em 1981, que ela começou a estudar e identificar realmente um espectro. Né? E Asperger, ele tiraram, né, o transtorno de Asperger porque ele foi associado à Hitler. Porque na época tinha a eugenia, que era uma pseudociência, que tentava fazer o aprimoramento racial. Então, aquelas pessoas que não contribuíam com a sociedade não deveriam existir. Né? Então, esse também foi um dos motivos de não usar mais esse termo. Pode falar.
Se hoje falamos em espectro, é porque não existe um único tipo de autismo. Então, a gente vê, uma das coisas que me trouxe, né, porque eu vi que não tinha muito profissional especializado no autismo. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de identificar. Todos nós temos sinais e sintomas de algum transtorno, mas a partir do momento que esses sinais e sintomas têm uma frequência muito grande, de intensidade maior ainda, que traz prejuízo para a vida da pessoa, aí sim é configurado um transtorno. E quando se fala em autismo, você tem aquele autismo clássico, aquela criança nível 3 de suporte, que não interage, que fica no canto da sala. E o espectro veio justamente para mostrar isso. Tem outros perfis onde os sinais e sintomas são menos evidentes, mas internamente são extremamente latentes e trazem um prejuízo gigantesco. E aí nós temos uma diversidade, né? Essa frase já explica muito bem. Se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista. Por quê? Porque as diferenças individuais, personalidade, história de vida, comorbidades, tudo isso vai interferir nas estereotipias, nos comportamentos, nas habilidades e nas dificuldades. Existem o autista com altas habilidades de educação, o autista com deficiência intelectual, o autista que é só autista, o autista com comorbidades, o autista com TDAH. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento e no comportamento dessa pessoa. A arquitetura do cérebro existem subtipos identificados, desafios sociais e comportamentais, são dificuldades de interação com comportamentos subjetivos, desafios moderados, são sintomas mais leves, com marcos de desenvolvimento alcançados normalmente, TEA misto com atraso na fala e locomoção, mas sem comportamento disruptivo, e amplamente afetado, dificuldades graves de desenvolvimento e problemas associados, como ansiedade e depressão. O sistema operacional do autista aqui, é totalmente hiperestimulada, hipervigilante. Então, nível elevado de serotonina e nível baixo de dopamina. Então, a molécula do bem-estar apresenta déficit. Isso afeta diretamente a regulação do humor e a tomada de decisão nos autistas. Hiperestabilidade, o estado de alerta contínuo, o sistema excitatório e o sistema inibitório. Devido ao desequilíbrio estrutural entre um e outro, o cérebro autista raramente atinge o repouso cognitivo. Então, é aquele cérebro que tem muito mais sinapses, tem muito mais neurônios, faz muito mais sinapses, e às vezes a transmissão das informações não é feita de forma tão assertiva. Então, o autista abre o olho e abre 500 abas na cabeça dele. O que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, o que tem hoje, tudo que tem de probabilidade, de possibilidades. Então, isso gera uma exaustão diária e profunda. A hiperestabilidade neurológica, existe um desequilíbrio, então, entre esses sistemas. O cérebro autista não descansa, está constantemente em vigia. Aí tem uma linha de base neurológica e uma linha de base autista, para vocês terem uma ideia de como o cérebro tem um funcionamento totalmente ativo. E aí, outra coisa que influencia, além da história de vida, além da personalidade e das comorbidades, ainda tem o painel sensorial. Todos os sinais do autista, eles são desequilibrados, tem um desequilíbrio hormonal. Sistema vestibular, desejo extremo ou aversão a movimentos. Então, é aquela pessoa que não consegue ler no ônibus, que anda de carro, passa mal, que qualquer movimento fica tonto. Termocepção, sensibilidade extrema ou reduzida ao frio e ao calor. Interocepção, dificuldade crítica em decodificar sinais internos básicos. Então, muito autista tem alexitimia, ele não consegue identificar qual é o sentimento dele.
Então, como que ele vai explicar para o outro se nem ele sabe? Então, a Silvana estava falando na palestra dela, isso, que às vezes a criança ela sente tudo, e o autista também, mas às vezes ele nem consegue identificar o que ele está sentindo. Eu tenho paciente que às vezes fala assim, nossa, eu estou entrando no estado depressivo de novo. Eu falo assim, não, você está exausto, dorme, descansa, relaxa, tenta relaxar. Aí mais tarde ele mandou mensagem, nossa, não estou depressivo, realmente eu estou exausto, melhorei. Então, assim, não consegue perceber o que está acontecendo internamente. Nocicepção. Nocicepção, resposta neurológica atípica à dor. Então, um sentimento intenso e mais perigoso, porque às vezes a pessoa não tem noção ali do que está acontecendo. Então, machuca, não percebe que está machucado, queima, não percebe que queimou, e assim por diante. E tem os sinais externos. Então, como se não bastasse, né? Aquele caos interno ainda tem uma constante influência do que vem de fora. Visão, sensibilidade aguda à luz artificial e cores vibrantes. Termocepção, sensibilidade extrema ao frio e ao calor. Audição, dificuldade severa em filtrar ruídos de fundo. Olfato, respostas exageradas a cheiros corporais ou ambientais. E paladar, preferências restritas, motivadas pela textura ou intensidade dos sabores. E aí, você imagina, né, uma pessoa que já tem todas aquelas hiperatividades internas, aquele organismo hipervigilante, ainda ser sensível a tudo aquilo que o mundo oferece. Então, a luz do ambiente, o barulho, o cheiro, o contato com as pessoas, tudo isso também desregula, acaba desregulando o autista. Agora, imagina trabalhar 8 horas por dia num lugar onde a luz incomoda, o barulho machuca e o cheiro distrai. O preço da adaptação e o diagnóstico tardio. Então, assim, geralmente, né, pela minha experiência na prática clínica dos meus pacientes, a grande maioria tem altas habilidades de submedicação. Então, é uma criança que os sinais e sintomas físicos, estereotipados, não são muito perceptíveis. Então, geralmente, o diagnóstico vem na fase adulta, de duas formas. Ou o filho recebe um diagnóstico, e aí vai fazer, né, a varredura para ver se algum dos pais é. Ou então é aquela pessoa que sofre uma vida inteira, se sentindo inadequada, não pertencente, e começa a estudar, buscar o autoconhecimento, entender por que ele funciona daquela forma. E tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento físico, com o desenvolvimento motor e cognitivo. Mas com o emocional, ele fica muito negligenciado. Então, a gente tem uma curva de desenvolvimento padrão. Tudo que está dentro daquela curva é tido como normal. O que está para cima, além ou aquém, não é considerado normal, né? Então, assim, uma criança que não andou, não falou no momento esperado, já sente um alerta dos pais, da escola, e ele já procura entender o que está acontecendo. Se é uma criança que com 4 anos já está lendo, escrevendo, já sabe todas as bandeiras, a pessoa acha que é uma vantagem, né? Meu filho é super inteligente. E a autoridade e a sublimitação também traz muito prejuízo. Porque, novamente falando, citando, né, Silvana, é uma criança que o pensamento dela já está lá na frente. Então, tudo aquilo que está sendo passado na escola não interessa. Ela acaba rápido, acaba antes de todo mundo e depois perde o interesse no que está sendo passado. E aí isso vira uma dificuldade. Porque ele desliga, aquilo ali para ele não é interessante, então ele não presta atenção na aula e tira nota ruim também, porque ele nem quer estar ali, ele não quer prestar atenção no que está acontecendo ali. Enquanto é criança, ainda vai sendo controlado, né? Aí a gente escuta. Essa menina é esquisita igual o tio.
Tia era assim, ela é cheia de mania, igual a mãe. E vai normalizando esses comportamentos. Quando chega na adolescência, que as relações demandam uma complexidade maior, tem que ter uma resposta mais assertiva para os outros, aí vem a dificuldade grande. Por quê? Porque ele tem dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação não é ter uma boa oratória, é não conseguir explicar o que o outro está sentindo, não entender o que o outro está falando. Então, é uma constante confusão. Você fala uma coisa, o outro entende outra, aí os interesses não são os mesmos. Os meninos, as meninas estão todos pensando em batom, em namorado, em maquiagem, a autista está pensando no efeito estufa, o que vai acontecer na crosta terrestre, qual é o sentido da existência. Então, o interesse não bate, e ele começa a se sentir cada vez mais inadequado. Ninguém me entende e eu não entendo ninguém. E aí vem a relação amorosa. O autista não percebe que o outro está interessado, não percebe os sinais, não consegue identificar o que está sentindo. Aí vou citar o caso dos meninos, né, que eu tenho um grande número de pacientes e eles falam isso. Eles dizem, os meninos são agressivos, eu sou mais lenta. Então, enquanto eu estou pensando se eu quero, se a menina quer, a menina já acha que eu não quero, porque estou lento. O meu amigo já vai lá e pega a menina e eu fico sozinho. Então, eu nunca consigo ficar com ninguém. E aí, esse desenvolvimento sexual, amoroso, também é tardio. E aí, pronto. A escola é muito perto, eu vou entrar na faculdade, meu Deus, aqui eu vou me encontrar. Grande ilusão. Né? Ontem eu vi o Rodrigo falando aqui, eu achei a fala dele me impactou muito, porque é o que eu vivo diariamente. Né? Então, a pessoa idealiza um curso. Vou dar um exemplo. Vou fazer direito, porque eu vou buscar justiça mundial. E aí ele entra no curso de direito e começa a aprender as brechas para absolver o bandido. Aí não é isso que eu quero. Pelo amor de Deus. E aí já começa o sofrimento. Muito intenso, muito intenso. Então, tudo para ele tem que fazer sentido, tem que ter um porquê, um vaqueiro. E aí, hiperfoco. O hiperfoco dele é aquilo. Então, ele começa a perguntar. Tem altas habilidades de perguntação, faz perguntas que o professor não sabe responder. Aí o professor já antipatiza. Que é aluno chato, pergunta demais, fala demais. E aí ele já começa a sofrer ali uma exclusão. Os alunos estão querendo ir para o boteco depois da aula, o autista está lá perguntando. Ah, menina, pelo amor de Deus, deixa a aula acabar. E ele está lá, perguntando umas perguntas profundas que está incomodando os colegas que estão querendo ir para o bar e o professor que não sabe responder. E o ambiente, gente, é tão triste falar isso, porque o ambiente da faculdade é um ambiente extremamente hostil para os autistas. Justamente por isso. O que acontece? Ele tem esse excesso de estímulos internos e externos e as pessoas não aceitam, porque se você chegou até aqui, você tem capacidade de como uma coisa tão ínfima te incomoda. Mas é algo tão profundo, só quem vive entende. Então, assim, eu tenho vários pacientes, né, que estão na universidade, e eles reclamam disso. Eu estou fazendo medicina, a aula é o dia inteiro, um laboratório fechado, não tem cadeira para todo mundo, com cheiro de formol, assim, estourando. E aí eu falo para a professora que eu não consigo ficar nessa sala. Sabe o que a professora fala? Talvez aqui não seja o seu lugar. Você tem que se adaptar, não é a universidade que tem que se adaptar a você. Esse é um dos exemplos. Então, assim, o autismo não é doença, não tem cura. A única coisa que a gente pode fazer são criar adaptações para que os fatores externos sejam menos estressantes para a pessoa. Então, são pequenas adaptações que você faz que muda ali
toda a história de vida dela. Se você é validado, se você é respeitado, você consegue permanecer nos lugares. Tenho que sair, então respirar, ou então vou colocar o fone, então eu não consigo fazer uma prova escrita, porque quando eu me sinto avaliado, muda totalmente o meu rendimento. Então, posso fazer uma prova oral, posso explicar tudo aquilo que eu aprendi, e muitas vezes ele não é comigo. É uma rigidez muito grande, né, de flexibilizar essas possibilidades para o aluno. Então, aqui, ó, o que o mercado tem? Entrega de trabalho, adaptação social, superficial, funcionamento aparente. Então, o mercado, ele tem que entregar o trabalho, ele tem que produzir. Só que, para ele, é uma exaustão profunda. Por quê? Porque ele pensa demais, ele é perfeccionista e ele não consegue fazer as coisas de qualquer jeito. E aí, o choque arquitetônico acontece. O que acontece quando esse cérebro vai para o mercado de trabalho? Então, é aquele autista que idealizou o curso, que quer chegar ao mercado de trabalho e quer mudar tudo. O que o autista vira na empresa? Aquela pedra no sapato. Então, pronto, sai da faculdade, consegui formar, graças a Deus. Chega na empresa. Primeiro, uma dificuldade danada para passar na entrevista de emprego, porque fala tudo o que não deveria falar e o que precisa não fala. Então, é cada gasto que é um sincericídio, é uma manobra atrás da outra. E aí ele entra quando ele é indicado. Né? Então, quando ele é indicado, ele consegue entrar. Ou então ele opta pelo serviço público. Vai estudar, vai ser funcionário público. Porque ali o autista precisa de previsibilidade e precisa de segurança. O emprego público, ele vai, pronto, agora eu me encontrei. Aí ele entra, todo felizinho, no primeiro dia de serviço, pega o protocolo que nunca ninguém leu. São 30 anos de instituição, todo mundo fazendo tudo errado. Ele pega esse protocolo e vai ler, e faz tudo extremamente correto. Aí vem alguém lá de cima, mas nunca ninguém fez assim. Não, mas esse é o certo. Aí já começa a guerra dos outros funcionários falando. Olha lá, já chegou querendo dar tudo, quer aparecer, quer mostrar serviço, e o autista não tem esse ego de mostrar o título. Ele quer fazer o serviço dele bem feito. Ele só quer fazer o serviço dele bem feito. E aí, mais uma vez, começa a ser perseguido, criticado. Por quê? Porque ele faz tudo aquilo que nunca ninguém fez. Então, Fulaninha, você está sobrecarregado? Vamos dividir as funções. E ele consegue dividir as funções? Por quê? Ele é perfeccionista e detalhista. Então, eu prefiro fazer tudo do que passar para o meu colega. Porque se eu for passar para o meu colega, depois eu vou ter que revisar tudo. Então, eu prefiro fazer sozinho. Então, não divide o trabalho com os outros, fica absorvendo tudo para você, é egoísta, não quer divulgar os conhecimentos. Então, percebe que a vida do autista é um extremo cansaço. Então, assim, é uma exaustão existencial. Viver é exaustivo. Porque se você passa num concurso público, a banca não é preparada, ninguém entende de autismo adulto, a banca não é preparada para avaliar. Então, é um concurso para PCD, você está na vaga PCD. Nossa, mas você não entendeu a pergunta que eu fiz. Querida, é por isso que eu estou aqui como PCD, porque eu não entendo, às vezes, o que está sendo perguntado. Aí vai para a ampla concorrência. Nossa, mas esse funcionário é esquisito demais. Olha lá, você não dá bom dia. Passa, meu irmão, eu falo bom dia para ele. Bom dia para quem? Acabei de acordar, nem sei como vai ser meu dia. Manda no dia que ele não está bom, eu mando, tudo bem? Não responde, aí já sei. Tudo bem? Não responde. Aí um dia ele mandou um 8. O que é isso? 8.
Aí já percebi também que não estava bem, nem entendi assunto. Então, assim, é esse o entendimento, é entender que não é nada pessoal, é a relação da pessoa com o mundo. Então, para ela, tudo tem que fazer sentido. A gente pergunta, tudo bem? Da boca para fora, ninguém quer saber como você está. Aí o autista literal vai explicar, nossa, não estou bem não, porque ontem. Isso quando fala, porque o autista é sempre os extremos, ou não fala nada, ou tem a verborreia, fala tudo. Entra no Uber e conta a vida toda do cara do Uber, todos os problemas existenciais. Então é sempre um desequilíbrio 8-80, não existe meio termo. Ou ama ou odeia. E aí vai. E aí, como que uma pessoa dessa consegue se manter no mercado de trabalho? A expectativa corporativa, a comunicação tem que ser subjetiva, entre linhas, regras sociais e não ditas. Qual é a necessidade autista? Que a comunicação seja direta, explícita, literal, baseada e em dados. Por quê? Porque a mente autista é extremamente arbórea. Ela imagina um cenário, mas ele cria uma história da carrochinha que você nem acredita a capacidade que os autistas têm de criar uma história. Ele pensa em milhões de possibilidades, por que disso, por que daquilo. Nossa Senhora, mas o que ele quis dizer com isso? Será que ele falou que eu não preciso vir, é porque você mandava embora, ou é porque ele entendeu que para mim ficar em casa é melhor? E agora o que eu faço? E ele não dorme. Se o chefe manda uma mensagem, sexta-feira à noite, segunda, preciso conversar com você, acabou o final de semana. Tem choro nem vela, é um final de semana de choro, de ansiedade, de angústia. Por quê? Nunca pensa no positivo. Nossa, o que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Segunda-feira vai me mandar embora. O que aconteceu? Eu sofri, tem crise de pânico, toma uma caixa de Rivotril durante o final de semana, não resolve. Chega segunda-feira, nossa, eu queria te agradecer, aquele trabalho que você fez foi muito bom, muito rico em detalhes. E ele sofreu o final de semana inteiro com aquilo, imaginando um tanto de possibilidades que não existia. Então, a comunicação com o autista tem que ser direta, gente. Olha, eu não gostei disso, eu preciso que você faça isso. Porque ele não vai entender aquilo que está no ar, sabe? Não vai entender entrelinhas, não vai entender uma piada. É muito difícil, é muito difícil. Ambiente sensorial, escritório aberto, barulho constante, iluminação fria. Ambiente sensorial. O autista tem que ter controle sensorial, fone de cancelamento excluído, iluminação ajustável. Tem tanto de exemplos. Um paciente que o colega de trabalho dele, o intestino só funcionava 10 horas da manhã. E eles pegavam para trabalho às 9. E aí ele pegou com esse colega, que era o melhor amigo dele, pelo amor de Deus, você não pode usar o banheiro de sua casa, antes de ir na casa? Porque ele tem um transtorno de processamento sensorial, assim, gigantesco. E qualquer cheiro incomoda, ele consegue sentir o cheiro de quilômetros. Ele fala, Letícia, eu sinto o cheiro de dentro das pessoas. Então, incomoda extremamente. Aí o outro fica... Não é nem barulho, gente. Quando a gente fala de hipersensibilidade auditiva, os barulhos altos, não. Às vezes é uma pessoa que fica cutucando com a caneta na mesa. Aí ele foi lá e quebrou o lápis do coleguinha dele. Dá para você parar de fazer esse barulho? São coisas pequenas. Quem está de fora não imagina o tanto que impacta na mente do autista. Estrutura de trabalho, multitarefa caótica, interrupções constantes. A autista gosta disso, gente, interrupção. Daí ele focado ali, criando, com toda a alma, chega alguém que busca para perguntar, quero ser o almoço mesmo? Nossa. E aí é isso, a pessoa entra em crise por nada? Não.
Vou dar um exemplo. O autista, ele vai no trabalho. Rígido, todos os dias pega o mesmo caminho. Um belo dia, ele acordou, tomou banho, pegou o caminho, tinha um desvio, uma obra. Ele já teve que sair. Aí o mundo já acabou. Ele se dissemula todo. E ele tem consciência que é algo aparentemente pequeno. Mas aquilo já acabou com ele. Aí tá, chega no serviço, o coleguinha sentado na mesa dele com o pé em cima da mesa. Muitas vezes ele tem toque, aí ele vai lá, pede o colega para sair, passa o álcool, higieniza tudo, organiza tudo e segue. Aí o chefe marca uma reunião que não estava programada. Cadê a previsibilidade dele? Pronto, acabou. Acabou. Aí o colega vai no banheiro, é a última gota do copo. Ele só falta bater no colega, porque foi no banheiro. E ninguém entende. Aí, fulaninho, vão lá para a diretoria para conversar, porque esse comportamento seu não é aceitável. Aí ele fala, olha, eu estou fazendo rastreio para autismo. Então, tem uns comportamentos que eu não entendia, que eu não consigo explicar, que as pessoas também não entendem. Não, mas você não é autista, não. Você é inteligente demais. Como que você é autista? Você é concursado, você passou, você está aqui, você tem as habilidades de publicação, faz trabalhos maravilhosos. Então, você não é autista. Então, é aquela constante crítica. É normal demais para ser autista e esquisito demais para ser normal. Não existe também, né, no meio dele. Não é que o autista não se adapta ao trabalho. O modelo de trabalho atual simplesmente não foi projetado para ele. E aí, semana passada, a gente teve várias falas complexas, né? Que, para quem trabalha com diagnóstico tardio e com adultos nível 1 e 7, o que acontece? São extremidades, né? O autista nível 3 de suporte, o autista nível 1 de suporte com altas habilidades de superdotação. Então, quem não entende é um funcionamento totalmente divergente. Então, a pessoa não consegue identificar e aceitar que aquela pessoa também tem um sofrimento extremo, também tem dificuldades extremas. E aí, na mesma semana, o neurocientista falou, se você consegue fazer o mestre, você não é autista, porque o autista não consegue. A gente nasce e é jogado muito, principalmente as mulheres, né? Então, a menina fala assim, senta de perna fechada, fala baixo, fala palavrão, não pode ficar com todo mundo, casa com o primeiro namorado. Você vai seguindo aquela cartilha para ser aceito, porque você já é tão criticado, você já tem um sentimento tão grande de não pertencimento, de que eu sou uma pessoa esquisita, diferente de todo mundo, que você busca a aprovação o tempo inteiro. Então, você vai seguindo a cartilha. E aí, chega um determinado ponto da vida, você percebe, não, eu cheguei até aqui, mas a que custo? Será que realmente eu queria ter casado? Será que realmente eu tinha desejo de ser mãe? Será que realmente eu estou fazendo o que eu gosto? Então, o diagnóstico tardio, ele muitas vezes é difícil de ser feito, porque nem mesmo as testagens são efetivas. Porque você pergunta, o que você gosta? A pessoa nem sabe o que ela gosta, ela foi treinada para gostar daquilo. Ela fez aquilo que ela não gosta uma vida inteira. Ela se adaptou, ela normalizou o abuso. Então, você é sociável? Eu sou super sociável. Chega em casa, fica 3 dias passando mal, com febre, com diarreia, exausto. Você tem estereotipia? Não tem não. Fica só escrevendo na perna, cutucando a roupa, escrevendo na última folha do caderno, cutucando a unha do pé, mete a unha do dedão do pé, tanto sem travar, acaba com a digital do dedão da mão de tanto comer. Isso tudo é estereotipia. Só que são estereotipias menos visíveis
e mais humanizadas. Então, a pessoa nem sabe que ela tem seletivo. Uma vez eu perguntei para uma paciente, você tem aquela vida? Não, de jeito nenhum. Aí fui fazer a entrevista com a esposa. Nossa Senhora, ela fica imitando voz de desenho o dia inteiro. Então a pessoa nem consegue identificar o que ela tem, o que ela deixa de ter. Porque ela não sabe, ela funciona assim uma vida inteira desde que nasceu. Então ela não consegue identificar que aquilo não é um comportamento padrão. Que nem todo autista funciona daquela forma, nem todo adulto funciona daquela forma. E aí, a última fala que eu ouvi foi de um profissional que falou que as adaptações funcionam tanto que às vezes a pessoa até chega a estar distante. Gente, ninguém está distante. Todos nós temos capacidade de adquirir qualquer habilidade. Qualquer habilidade. Tudo aquilo que você treina, vira um comportamento adquirido. Por que depois da pandemia teve tanto diagnóstico? Porque as pessoas ficaram presas em casa, pararam de conviver, pararam de repetir o comportamento do outro e aí perderam aquelas habilidades que não eram habilidades inatas. Aí teve que voltar para o mundo, não dou conta de não sobe mais, não dou conta de socializar, não consigo dirigir, tudo incomoda. Por quê? Porque perde a habilidade. Isso acontece, Silvana também falou isso. Quando você, é lógico que quando a pessoa não quer diagnóstico, a primeira coisa que eu falo é: tira tudo aquilo que te estressa, você não é obrigado a nada. Depois a gente vai buscando um equilíbrio. Por quê? Se você também tira tudo aquilo que te estressa, se você se fecha no lugar onde você não tem fatores estressantes, daqui a pouco você não consegue nem ir na padaria com sua fome. Então, existe essa migração do nível 1 para o nível 2 de suporte. E a gente tem que ter um controle muito grande para que isso não aconteça. Então, tudo relacionado ao autismo é o desequilíbrio. Ou é tudo, ou é nada. Ou consegue fazer as coisas, ou então, de repente, não consegue fazer mais nada. Então, prestar atenção para achar um ponto de equilíbrio para que os extremos não aconteçam. E aí, no final, dia 9 de abril, saiu o MAP, que é o Mapa Autista do Brasil. E aí, qual que foi a conclusão que eles tiraram? 30% das pessoas autistas adultas estão desempregadas ou sem renda. Por quê? Aí volta lá para as variedades, né? Tem a história de vida. Se você tem uma vida um pouco mais confortável, você tem um pouco mais de estudo, você consegue passar no concurso e ter pelo menos uma estabilidade. Se você não tem, e você tem dificuldade de socialização e de vender seu peixe, porque o autista não tem jogo de cintura, não tem jogo político, de falar o que o outro quer ouvir, mesmo sabendo que ele não consegue fazer, para poder entrar naquela fala. Então, a dificuldade é muito grande de entrar no mercado de trabalho. Então, 30% dos autistas estão desempregados. Este número não reflete falta de capacidade técnica, mas sim barreiras estruturais intransponíveis na porta de entrada, processos seletivos focados em sociabilidade e na permanência de ambientes hostis. E aí, quais são as rotas alternativas de sobrevivência? Ponto de partida, mercado de trabalho formal, né? Isso não é uma coincidência, é um reflexo de uma estrutura. O primeiro caminho é servidor público. Então, 30% está desempregado, 21% busca a meritocracia objetiva, o público, que anula a necessidade, né, de ter essa desenvoltura social, de participar de dinâmicas e de vender as suas capacidades. E o caminho 2, autônomos e informais. A busca pelo controle ambiental, trabalhar com PJ ou autônomo. Permite criar o próprio sistema sensorial e criar o próprio vídeo. Então, assim, é impressionante quando a pessoa recebe o diagnóstico e a gente consegue, né,
teletrabalho, como que o rendimento dessa pessoa muda totalmente. Ele rende muito mais, por quê? Porque todos aqueles fatores estressantes de levantar, tomar banho, às vezes, gente, escovar o dente, tomar banho, é uma tarefa muito complicada para o autista. E aí, aprontar, pega um ônibus lotado, vai para o serviço, já chega lá exausto, aí tem que socializar, depois volta. Então, para ele trabalhar de casa, são várias etapas que são quebradas. Então, sobra muito mais energia para focar naquilo que realmente precisa focar. Então, por isso, essa busca, pela autonomia. A evolução do modelo corporativo. A verdadeira inclusão neurodivergente exige transferir o peso da adaptação. O esforço não deve ser inteiramente do indivíduo, através do importante mestre, mas sim da estrutura corporativa que deve flexibilizar esse processo. E aí são coisas simples. Eu não gosto de sentar de costas para a porta. Porque se chega alguém me cutuca, se chega alguém eu percebo isso me segura. Então eu gosto de sentar no cantinho, de frente para todo mundo, que eu tenho uma previsibilidade de tudo aquilo que vai acontecer. Eu prefiro trabalhar numa sala escura, só eu, onde eu tenho um controle sensorial total de tudo. Eu preciso de uma sala ampla. Então, às vezes, são coisas simples que toda empresa tem condições de ofertar e não oferta pela ignorância. Ignorância de não saber, de não conhecer como que funciona. O autista não precisa se moldar para caber no mundo. É o mundo que precisa criar suas estruturas para acolher todas as formas de existir. Então é isso, gente. O autista ele não é menos capaz, menos possível. Muito pelo contrário, às vezes tem uns que têm uma capacidade acima da média. Então cada um funciona de uma forma. E a gente tem que ter esse autoconhecimento. A pessoa tem que ter o autoconhecimento para poder explicar para o outro como ele funciona. E a partir daí, o outro entender. Tem autista que no momento de crise ele gosta de ser contido, tem autista que gosta de ficar sozinho, tem autista que adora música alta, tem autista que não gosta de música, tem autista que ama toque, porque tem o hipossensível e o hipersensível. O hipersensível, ele tem sinais e sintomas muito mais presentes ali, porque tudo incomoda. Quem é hipossensível não sente cheiro direito, não enxerga direito, então para ele os incômodos são muito menores. Ele é muito menos afetado pelo ambiente externo. Então, a gente tem que entender que é um direito do autista, ele tem direito a essas adaptações, a essa equidade. Porque não é incluir, então tá, eu vou apagar a luz. Não, às vezes isso aqui nem interfere na vida da pessoa. Ela não quer que apague a luz, ela quer que abra a janela. Então, ter esse conhecimento do funcionamento do autismo. O que você precisa para se sentir confortável aqui? O que você precisa para que esse ambiente seja propício, para que você se transforme, para que você seja mais leve? Então é isso, gente. O autista ele gasta muito mais energia do que uma pessoa típica. O nível de energia dele é muito menor. Então, ele não dá conta de fazer tudo que uma pessoa típica faz. E não tem problema em não dar conta. A gente faz aquilo que a gente consegue. E aí, mais uma vez, vem a questão do mecanismo social, da diferença de um autista que tem uma condição social melhor, de um autista que necessita daquele trabalho a todo custo. Então, ele não pode abrir mão daquilo. Então, ele não tem como sair daquelas condições absurdas de trabalho, de ser muito mais exigido do que ele dá conta. Porque se ele sair dali, o que ele vai conseguir? Muitas vezes ele não tem rede de apoio. Ele não tem condições de poder impor isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não dou conta. Porque ainda tem essa retaliação. Muitas empresas
apoiem o diagnóstico do autismo, e muitas validam. Eu tenho uma paciente que ela falou que era autista numa semana, porque todo mundo achava ela esquisita. Na semana seguinte, ela foi mandada embora. E era uma excelente profissional, que mais produzia. Até no Bruno colocar o vídeo. E eu queria passar um vídeo que explica muito essa questão. Espera aí que ele está passando. É a teoria das colheres, eu não sei se alguém conhece. Oi? Vai conversando, então vou conversar. Meu irmão conversa muito, então ele está me mandando conversar. Então, enquanto isso, eu vou contar algumas curiosidades. Eu tenho uma relação muito próxima com o Bruno. Quando ele mudou para São João, eu ficava louca, né? Morrendo de saudade dele. E vinha com as minhas 2 filhas, pequenininhas, né? Que também eram loucas com ele. E aí ele recebia a gente, recebia até com a carinha boa. 2 horas depois a carinha já mudava. E aí depois que a gente ia embora, ele falava assim, nossa, eu porque não gosto de barulho. Quando vocês chegam é uma alegria. Quando vocês vão embora, a alegria é 3 vezes melhor. Se eu gostasse de barulho, eu soltava um foguete quando eu vi o carro virando a rua. Não é assim que eu sou recebida aqui, sabe? Aí quer que conta mais, graciosa. O que eu conto agora? Ah, tá bacana. Então tá. E aí, Bruno? Te amo. Ah, ele não responde. Não vai responder, não? Eu também te amo, mas é porque quando você sai da minha vista, eu esqueço que você existe. Quer mais? E aí, gente, assim, eu não tenho diagnóstico nenhum, mas hoje eu tenho certeza que eu tenho TDAH e autismo. Somos extremamente diferentes, né? Mas são os extremos, e é isso que eu falei. Eu sou super positiva, tudo vai dar certo, acredito em todo mundo, acredito em tudo. E ele é super contido. Então ele fala assim, nossa, quando eu venho eu durmo na casa dele. Seu humor matinal me irrita, eu já fico mal-humorado só de ouvir suas gargalhadas de manhã. Como que alguém pode acordar feliz? Eu durmo 8 horas da noite, 5 horas da manhã eu estou a 1000 por hora. Ele dorme 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele é um zumbi. Então, assim, nada coincide, nada. Não tem como que a gente dá certo. E aí, Bruno? Oi? Bruno, você é um... Não, ele fica irritado se você está feliz, se você está comendo, se você está demorando muito, eu tenho que provar mais sério. Vou te ajudar. Quando eu cheguei na Aspas, então, horror assim também, né? Eu vou, beijo, abraço. Não abraça ele, não. Não, deixa eu te contar. Aí a gente pra Dani no início, eu disse, pô, Dani, sua amiga, toda vez que eu chegar, vou ficar abraçando a gente. Eu vou abraçar ele, eu chego, vou abraçar e fico assim, igual um foguete, bate 3 dedinhos nas minhas costas e dá a cabeça assim de eu beijar a careca dele. Não abraça de verdade. Não, não abraça. Se você pede uma mordida porque ele está comendo, o dia dele acabou. Se você morde, ele joga fora, porque ele come o próprio resto. O suco dele sempre fica o restinho, ele não bebe, ele tem nojo do próprio resto dele. Aí, gente, me salvou. Oi? Ah, tá. Não entenderam o que eu quis dizer, então eu decidi gravar um vídeo explicando a teoria das colheres. Eu li sobre isso pela primeira vez em Diferença Invisível, escrito pela Júlia Shea e ilustrado por Mademoiselle Caroline. O quadrinho é uma espécie de autobiografia e narra a história de uma mulher de 27 anos e seu processo de se descobrir autista. A diferença invisível
mudou minha vida de diversas formas, inclusive porque me apresentou a teoria das colheres, criada por Cristina Zerandino. Em 2003, Cristina escreveu um texto no seu blog sobre uma conversa que teve com uma amiga. Nessa conversa, ela tentou explicar como é que o lúpus e usou colheres como metáforas para a quantidade de energia que ela tem ou que ela não tem durante o dia. No texto, ela diz que essa analogia não serve só para quem tem lúpus, mas para qualquer pessoa com uma doença crônica, transtorno mental ou deficiência. De acordo com Cristina, muitas pessoas começam o dia com uma quantidade limitada de colheres, ou seja, de energia. Principalmente pessoas jovens não precisam se preocupar com as consequências das suas ações, não precisam economizar energia e não precisam evitar algumas atividades para poupar suas colheres. Vamos pensar na Liz e na Nina, que são as minhas gatas, mas que nesse exemplo são seres humanos da mesma idade que trabalham no mesmo lugar. Só que Nina tem uma energia limitada e começa o dia com 15 colheres, enquanto Lisa começa o dia com 30 colheres. De manhã, as duas levantam da cama, tomam banho, fazem café, escovam os dentes, trocam de roupa e pegam ônibus até o trabalho. Quando elas chegam no trabalho, Nina já gastou várias das suas colheres, então ela precisa economizar energia, porque hoje é sexta-feira, as pessoas estão falando mais alto, tem mais trânsito na cidade e ela precisa resolver várias demandas de trabalho antes do fim de semana. Quando acaba o expediente, Lisa e Nina vão para o mercado fazer compras porque elas são amigas. Elas passam pelos corredores procurando produtos, esbarram as pessoas, empurram um carrinho de compras e Nina esqueceu de fazer lista, então ela não sabe mais o que precisa comprar, ela não quer mais ficar ali, ela só quer ir embora. Só que a sexta-feira, Lisa quer sair, quer ir pro bar, quer dançar e quer ver gente. Como as duas são amigas, Lisa convida a Nina para sair, mas Nina não tem mais colheres para fazer isso, porque ela precisa de muita energia para sair e interagir socialmente. Então Nina diz que está cansada, que teve uma semana difícil, e Lisa responde que ela não quer fazer nada, que ela sempre inventa uma desculpa e nunca aceita os convites que ela faz. Lisa vai pro bar, bebe cerveja, conhece gente nova, vai pra balada, dança até de madrugada, depois vai pra casa, dorme e no dia seguinte ela vai sair de novo, porque é sábado e ela quer descansar no fim de semana. A Nina, por sua vez, saiu do mercado e foi direto para casa, guardou as compras e passou o fim de semana dormindo, vendo série no sofá, fazendo carinho dos gatos e recuperando as colheres para poder trabalhar na segunda-feira. Esse exemplo que eu dei foi bem simples e meio ruim também. É importante a gente entender que cada pessoa tem uma experiência diferente e essa teoria não se aplica da mesma forma para todo mundo. Mas conheci a analogia das colheres como um divisor de águas para mim, porque eu sempre me comparei a pessoas como a Lisa. Eu nunca entendi como elas conseguiam manter com facilidade uma rotina que era tão difícil para mim, e aí eu me esforçava para tentar acompanhar. Muitas vezes eu gastei todas as minhas colheres e depois chegava em casa com exaustão, com enxaqueca, com ressaca social, eu precisava de muito tempo para recuperar minha energia e para poder realizar as minhas atividades diárias. Hoje eu entendo que eu tenho um número de colheres mais limitado, que algumas atividades exigem mais energia, ao contrário do que acontece com pessoas como a Lisa. A Lisa, por exemplo, descansa, se restabelece, recupera energia em contato com os outros, quando sai, quando vai numa festa, quando vai no cinema. No meu caso, não é que eu não gosto de sair e ver pessoas, mas essas atividades me desgastam, então eu preciso de muitas colheres para fazer isso. Colheres que às vezes eu não tenho. Ter essa consciência importante porque eu aprendi que eu preciso administrar a minha energia pelo bem da minha saúde física e mental. Não é fácil evitar lugares e situações, porque às vezes a gente quer fazer certas coisas e também porque existe uma cobrança social. Eu já ouvi que eu me escondo na minha casa, que eu sou antissocial e que eu nunca quero fazer nada. Isso não é verdade, eu já tive várias crises por não conseguir corresponder às expectativas das outras pessoas. Mas agora eu percebi que muita gente leva tudo pro lado pessoal, inclusive as nossas atitudes de autocuidado. Sabe aquela frase, quem quer dar um jeito? Não, na verdade, nem tudo é sobre você. Nem todo mundo vai ter o mesmo ritmo, a mesma energia, a mesma vontade e as mesmas condições de fazer as mesmas coisas. Enfim, a teoria das colheres ficou bastante conhecida para explicar a experiência de pessoas com energia limitada. E pensar em colheres é muito importante para mim, porque agora eu consigo administrar melhor a minha energia e eu também me cobro menos, me comparo menos com os outros. Gravar um vídeo, por exemplo, me exige muitas colheres e eu sempre vi as pessoas criando conteúdo e publicando várias coisas e eu não conseguia acompanhar. Eu tenho muita dificuldade em ser consistente, em manter uma frequência de conteúdo e em publicar conteúdo mesmo. E agora eu penso que está tudo bem, porque é o meu jeito de trabalhar e é o meu jeito de viver a vida. É fundamental a gente entender como funciona a nossa energia e escolher onde e de que forma a gente vai gastar as nossas colheres. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente, é entender, né, o que eu dou conta, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. E impor limites. Tem uma frase que eu falo que é a frase da vida agora. Porque eu sempre fui uma pessoa com uma dificuldade muito grande de impor limites, de falar não. Então, uma dificuldade de responder, de falar o que eu penso, se aquilo pode chatear a pessoa, aquela necessidade de sempre agradar, né? E aprender a impor limites é um caminho sem volta.
Não vou ao seu aniversário porque eu não gosto de muita gente. Então, no dia seguinte, a gente sai do café só eu e você. A minha consideração pelo outro vai até o momento em que eu não me desconsidero. Por que eu tenho que deixar o outro feliz e ficar uma semana com dor de cabeça, com tontura, náusea, diarreia? Por quê? Porque que eu tenho que respeitar o funcionamento do outro e o outro não respeita o meu funcionamento? Então é isso. É entender que a gente não é obrigado a nada, que a gente não tem que dar conta de tudo, né? E que é importante o autoconhecimento, entender aquilo que me desregula e falar não. E isso não vai ser bom para mim. Se respeitar no primeiro lugar, para depois ter o respeito dos outros. Difícil tarefa minha, a última palestra, de um tanto de palestras maravilhosas. Espero ter contribuído, espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Obrigada. A gente abraçou só porque está filmando. Mentira.